Olá pessoal, vamos mostrar para vocês neste momento mais a tela do setor de serviço do nosso sistema GEMAX. Então, vamos acessar aqui o menu de serviços e vamos mostrar a tela chamada Lista OS. Essa tela tem o objetivo de você consultar as ordens de serviço que você tem no seu sistema. Então, nós podemos consultar a ordem de serviço colocando os filtros que a gente necessitar. Então, todos esses campos aqui são possibilidades de filtro que você pode utilizar. De repente, se eu quiser a ordem de serviço apenas de um cliente, vamos colocar aqui esse cliente, eu coloco o cliente. Se eu deixar em branco, automaticamente não vai ter filtro de cliente, ou seja, vai vir todos os clientes. Mas eu quero ver nesse momento só desse cliente, então eu vou lá e coloco esse filtro. Se eu quiser ver só de um determinado vendedor, eu vou aqui, dou um F1 e coloco o vendedor. Vou colocar aqui o vendedor. Se eu quiser ver os serviços apenas que são prestados por um determinado fornecedor, também posso colocar esse filtro. Por um setor, serviço que é executado apenas no setor, por fase, por número de ordem de serviço, por código do serviço ou do produto, por período, se eu quero os concluídos, tudo. Se eu quero listar concluídos, sim, não ou todos. Ou seja, se eu quiser apenas os concluídos, eu boto sim. Se eu quiser listar os que não estão concluídos, eu boto não. Se eu quiser ver tudo, eu boto tudo. O grupo de serviço, o grupo que está cadastrado produto, a equipe que vai elaborar esse serviço, o usuário. Então, todos esses são possibilidades de filtro. Aqui é o tipo de período, ainda posso escolher o tipo de período. Se eu quero que esse período aqui em cima, que eu estou colocando, ele seja considerado pela previsão de entrega, pela data de abertura, pelo fechamento. Ou seja, se eu quiser saber o serviço que eu abri hoje, então eu coloco aqui por data de abertura, data de abertura. Então, eu coloco aqui apenas a data de hoje, dia 15/10 até 15/10. Então, eu vou pegar apenas os serviços que foram abertos nessa data, ou seja, nesse período aqui. Então, por data de abertura. Então, vamos aqui filtrar. Aparece aqui essas ordens de serviços aqui. Nós temos aqui que nós mostramos a ordem de serviço número 35, a 34 e a 27. Todas estas ordens de serviço estão dentro desse período aqui, que está entre 15/9 e 15/10. Mas vou botar aqui somente 15/10. Vamos botar aqui o filtro 15/10. Apenas a de hoje, que nós estamos no dia 15/10 de 2014. Como eu botei apenas os que abriram na data de hoje, 15/10, automaticamente não veio nada, porque nessa data não tem nada. Nós, na verdade, estamos no dia 8/10 e eu apenas coloquei uma data aqui que nem existiu ainda essa data. Hoje nós estamos exatamente no dia 8. Então, eu vou colocar do dia 8 ao dia 8. Isso, agora vamos pesquisar as OS da data de hoje. Então, nós temos aqui uma ordem de serviço apenas da empresa Arembep. Por quê? Porque eu coloquei o filtro aqui de cliente. Se eu tirar esse filtro, ou seja, só iria vir as ordens de serviço que atendesse todos esses filtros aqui, que fosse efetuado pelo vendedor Patrícia Mello, que estivesse com data de abertura nesse período, que pertencesse a essa empresa que eu coloquei aqui. Vou tirar o filtro da empresa e vou mandar pesquisar novamente. Já apareceu mais uma ordem de serviço. Ou seja, se eu colocar aqui o filtro, aqui está no vendedor 1, se eu colocar vendedor 3 e mandar pesquisar, não vai vir ninguém. Por quê? Essas ordens de serviço foram feitas pelo vendedor 1. Se eu tirar tudo, ele vem todas as ordens de serviço que esteja dentro desse período. Posso também consultar por previsão de entrega, ou seja, quero ver as ordens de serviço que eu tenho previsto para entregar nos próximos 15 dias. Então, do dia hoje até o dia 23/10. Se eu pesquisar aqui, aparece mais algumas ordens de serviço, ou seja, por quê? Eu tenho ordens de serviço que foram geradas anteriormente
estão com data prevista dentro do período que eu coloquei aqui. Se eu colocar aqui por data de fechamento, ou seja, as OS que foram fechadas, colocar o mesmo período, vamos pesquisar aqui, vai aparecer apenas essa OS, ou seja, ela estava prevista para o dia 18/10, mas ela foi concluída, ou seja, data de conclusão, data de fechamento, foi dia 8, então está dentro do período aqui. Então, ainda tem a opção de escolher o filtro de ordenação. Se eu quero ordenar por número de OS, por serviço, por setor, por usuário, por cargo, então posso escolher que ordem eu quero listar aqui minhas ordens de serviço. Posso também ter o filtro de OS, de status. O serviço que eu quero listar aqui é apenas os pendentes, aprovados, execução finalizada. Posso listar também o status de prazo, que é em dia atrasado, entregue no prazo ou com atraso. Se eu quiser ver apenas o serviço que foi entregue com atraso, eu posso usar esse recurso. Então, todas essas opções aqui são filtros que você pode utilizar para refinar a sua consulta e poder gerenciar as suas ordens de serviço dentro do seu negócio. Então, na verdade, pessoal, essa tela de listar OS, na verdade, é uma tela de gerenciamento completo dos serviços que a empresa tem prestando. Então, aqui eu posso ver as OS, por exemplo, que eu orcei e que o cliente ainda não concluiu para eu poder fazer o contato com o cliente. Então, posso pegar aqui pela fase de abertura de orçamento, que é a primeira fase. Então, quais são as OS que eu fiz, abri o orçamento que o cliente ainda não retornou? Então, eu posso filtrar somente por essa. Para que isso? Para que seu telemarketing possa atuar, seu vendedor possa atuar e poder ligar para esse cliente e poder estar fechando, concluindo o fechamento desse serviço. Então, se eu colocar isso aqui, nesse período, não me apareceu nenhuma ordem de serviço com fase de orçamento. Posso ampliar um pouco o período, verificar se vai aparecer alguma coisa. Não apareceu nada. Data de fechamento. Vamos botar como data de abertura. Coloco aqui o filtro, já apareceu alguma coisa aqui. E aqui eu tenho vários dados resumidos da ordem de serviço. Quem é o cliente, a fase que ele está, a previsão de entrega, se já foi concluído, o valor desse serviço, o status do prazo, se ele está concluído, sim ou não, se foi, quem for o vendedor, quem for o usuário. E se foi concluído, vai ter o número do pedido, obviamente. Aqui eu posso também verificar o estágio dessa ordem de serviço. Então, à medida que eu for selecionando a ordem de serviço, embaixo eu vou tendo um detalhamento, ou seja, quais são os itens que pertencem a essa ordem de serviço número 24. Então, vai estar os serviços listados aqui embaixo. Essa de cima aqui estão sem nenhum item, ou seja, essas ordens de serviço foram criadas e não foram colocados nenhum item nela. Essa daqui tem 2 itens. Qual é o estágio desses itens? Eles estão com o status finalizado. Foi entregue no prazo, concluído, horário, etc. Todas as informações referentes a esse serviço, número do pedido que você faturou. Atividades pendentes. Então, aqui vai aparecer o que? Todas as atividades ou serviços que estão pendentes de serem elaborados, serem concluídos dentro da sua empresa. Então, posso ter esse filtro aqui, por exemplo, por setor, por fornecedor. Monto os filtros lá atrás e consulto aqui. Se eu quiser sair, por exemplo, o que é que o setor X, esse setor aqui de DTEC, digamos que seja um departamento tecnológico na empresa de serviço, o que é que elas têm para poder de atividades pendentes nesse setor? Eu vou pedir o filtro e vai aparecer aqui as atividades, quais são as situações dela, previsão de entrega, se já está com atraso sim ou não. Então, todas as informações, atividades já realizadas nesse período, ou seja, posso ver, de acordo com o filtro que eu montei lá, quais foram as atividades realizadas. Aí você vai ver aqui a relação. Esse já consumido aqui, por enquanto não implementamos. Então, na verdade, essa tela de listagem de ordem de serviço, na verdade, é uma tela de gerenciamento completo das ordens de serviço. Bem, além disso, nós temos aqui a seguinte opção. Bom, eu quero... um cliente me ligou e quer saber como é que está o serviço dele. Eu não tenho a ordem de serviço em cima da minha mesa, então não tenho como saber. O cliente lá também não vai estar com o número de ordem de serviço na mão. Então é obrigação da empresa poder localizar. Então tem uma forma de localizar com a ordem de serviço. Então a maneira mais fácil é eu
escolher o cliente, bota aqui o filtro, cliente fulano me ligou, quer saber como é que está o serviço dele. Eu boto só apenas o filtro de cliente, posso deixar um filtro de data mais ou menos abrangente de acordo com o que eu quero ver, e o sistema vai para mim listar as ordens de serviço desse cliente. Eu coloquei um período aqui muito longo, então vamos restringir um pouquinho aqui, botar apenas do dia 2 para cá, ou seja, serviços desse cliente que foram abertos, com data de abertura de dia 2 ao dia 23/10. Pesquisar, e aparece aqui duas ordens de serviço. Então o cliente quer saber para mim como é que está essa ordem de serviço aqui. Eu localizei já a ordem de serviço, ela é número 34. Estou vendo aqui a situação, por exemplo, previsão de entrega 16/10. Posso verificar aqui o estágio, ou seja, vou aqui, olho de cada ordem de serviço, quais são os itens e qual é a situação que eles estão. Posso dizer para o cliente quais são as atividades, ou seja, quais são os serviços que ainda não foram concluídos. E posso dizer para o meu cliente quais foram os serviços que eu já concluí desta lista de ordem de serviço. Então, todas essas informações, posso dizer se eu quero só apenas os concluídos, os não concluídos, não quero ver tudo, porque quero apenas ver os que ainda não foram concluídos, também o sistema já vai filtrar para você, atividades já realizadas. Então eu posso ter várias informações aqui. Bom, mas o cliente, de repente eu quero ver qualquer informação mais detalhada dessa ordem de serviço. Eu tenho a opção de acessar a minha tela de ordem de serviço, clicar aqui em acessar. O sistema joga para mim, eu na tela de serviço já põe lá o número da ordem de serviço que eu acessei. Dou um Enter e ele mostra para mim qual é os itens que faz parte dessa OS e o que eu posso fazer qualquer manipulação, posso entrar, posso alterar, posso dar desconto. Qualquer necessidade que eu tenha de fazer de alteração ou ajuste nessa OS, eu já estou na tela e posso, de repente, até incluir o cliente ligou e de repente não inclui aí tal serviço nesta OS. Mande, faça mais tanto isso, entendeu? Aí você vai aqui digitar e vai adicionar na mesma ordem de serviço. Se ela não tiver fechada, o sistema vai naturalmente aceitar. Vou voltar e sair. Ele traz para mim de volta para a tela anterior. Se eu for aqui no estágio dessa OS, esse item que eu acabei de inserir, ele já vai estar aqui como pendente. E a data que ele foi iniciado, ou seja, que ele foi solicitado, concluído ele ainda não foi, previsão 16/10. Então eu posso ter N informações, N possibilidades através desta tela de ordem de serviço. Nós temos aqui também o total, que vai listar quanto está dando as ordens de serviço selecionadas. Então, pessoal, essa tela de listagem de OS, na verdade, é uma tela de gestão de ordens de serviço ou gestão de serviços. Você pode ver as OS pendentes, as OS realizadas, as OS com previsão de entrega atrasada. Você pode ver as OS de um cliente, as OS de um fornecedor, as OS de um setor, de um usuário. Os serviços, posso ver todos os serviços que têm pedidos de um determinado serviço, ou seja, eu tenho aqui um serviço de impressão de talão, quero saber o que é que eu tenho de impressão de talão solicitado. Então, vou lá, entro com o código desse serviço e aí listo, e o sistema vai trazer para mim para quem é que eu tenho que entregar esse tipo de serviço, ou seja, onde é que ele está presente, em que OS ele está presente. Entendeu? Por período, eu quero saber as OS que foi entregue, quanto foi de serviço que foi executado durante o período, atividades pendentes realizadas, o estágio de cada ordem de serviço. Então, é uma gestão realmente bastante ampla que nós temos aqui através dessa tela de listagem de ordem de serviço. Então, em relação à tela de listagem de OS de serviço, é isso que eu queria poder mostrar para vocês. Por enquanto nós ainda não implementamos a parte de impressão desses relatórios aqui, dessas consultas, mas em breve a gente está aí implementando os relatórios impressos através desse botão imprimir. Então, além de eu consultar aqui, eu posso tirar uma lista para mim poder fazer um controle maior, mandar para o cliente, mandar para o gerente da empresa, etc. Bem, em relação à tela de gestão ou listagem de ordem de serviço, é isso aí que a gente queria
mostrar para vocês no momento. Um abraço e até mais.